Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos presentes, aos irmãos que estão pela internet. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião. Vamos fazer uma oração. Inclinemos as nossas cabeças. Maravilhoso Pai, queremos, ó Deus, neste momento, te dar graças por estarmos aqui esta noite, Senhor. Depois de toda a labuta do dia, depois de toda a luta, em que granjeamos, em que ganhamos, em que trabalhamos, podemos ter esta vitória de podermos estar aqui esta noite, e isto não vem de nós, isto vem de Ti. Este desejo de estar aqui, de assentar e ouvir um pouco mais da Tua palavra, alimentar nossas almas, tudo isto vem de Ti, ó Pai, e nós somos gratos a Ti por isto. Rogamos que o Senhor tome a direção deste culto, tome toda a primazia, que o Senhor possa tratar conosco nesta noite, conforme a Tua vontade perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar número 376, do Inário Antigo, 376. Querido lar tenho no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer, por isso tanto almejo ver. Querido lar, ó doce lar, onde pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Querido lar, alegre lar, ali ninguém vai mais chorar, tristeza e dor e tentação, naquele lar não entrarão. Querido lar, ó doce lar, onde pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Irão gozar do lar de luz. Amém. Eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Amém. Vamos neste momento fazer oração pelos enfermos, meus irmãos. Vamos nos pôr de pé. Vamos inclinar nossas cabeças uma vez mais. Pai eterno, neste momento, ó Deus, queremos entronizar em Tua presença para Te apresentar, ó Deus, a cada enfermo, a cada necessitado. Não para Te pedir, ó Pai, mas para Te agradecer pela cura que o Senhor deu a todos os meus irmãos, a todos nós, pela libertação que o Senhor deu a todos nós quando o Senhor deu sua vida ali na cruz do Calvário. E com Teu sangue nos lavou, ó Deus, e nos libertou de todo o mal. Por isso, ó Pai, nós queremos Te agradecer por essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ainda que nossas mentes pensem ao contrário, ainda que nossos corpos possam mostrar o contrário, mas a nossa fé é superior a isto, ó Pai, a nossa fé é sólida, e nós cremos em que Tu fez por nós. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar número 50.
52. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor tem nos provado em seu Filho muito amado, e por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta-se com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos, ou por mares tenebrosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é a nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados, e do mundo separados, sempre por Jesus guardados. Sim, sim, está bem. Pelos selos revelados, um novo nome nos foi dado. Pois João é quem nos guia nessa mensagem do dia e nos traz muita alegria. Sim, sim, está bem. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite de fé a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet, Facebook, no YouTube, Deus abençoe a todos. Eu quero ler um versículo no livro de Mateus, no capítulo 23, e o verso 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Amém? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Nós continuarmos lendo, nós vamos ver no verso 37 que Jesus aponta para Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados.
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. O ser humano, ele tem por natureza fazer tudo ao contrário. Porque nós somos, humanamente falando, nós somos guiados por 5 sentidos. E esses 5 sentidos, tanto no corpo quanto no espírito, eles vão nos mostrar o que é contrário ao 6º sentido, que é a fé. Veja, Paulo diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas os nossos 5 sentidos vão nos dizer ao contrário, que melhor é receber do que dar. Você entende? É mais fácil para o humano fazer aquilo que é o contrário. Porque tudo que é ao contrário para os sentidos nossos, do corpo ou do espírito, tudo que é ao contrário a gente pensa que vai dar errado. E a fé vem contra todos os 5 sentidos. O 6º sentido, que é a fé, que é a revelação, vai ao contrário dos nossos 5 sentidos. O corpo está enfermo. Os 5 sentidos vão dizer: você está doente, você está se acabando, você vai morrer. Mas o 6º sentido vai apontar para a palavra e vai olhar para o sangue de Jesus Cristo, vai olhar para o Calvário e vai nos dizer: nós estamos curados. E o homem, o ser humano, ele vai dessa forma até a sepultura. Os 5 sentidos vão dizer ao homem: morreu, acabou. Mas o 6º sentido diz ao eleito: você está ali, mas você retornará, você não ficará ali. Um dia o Senhor te trará de volta. Até porque a fé nos diz que nós não podemos morrer. O nosso corpo pode se desfazer, a nossa vida pode ter um fim, a vida humana, mas o Zoe, que é a vida eterna de Deus que está em nós, ela não pode ter fim. Por isso que quando nós saímos daqui, disse Paulo, deste tabernáculo velho, deste corpo corruptível, nós assumiremos um tabernáculo feito não por mãos humanas, não pela vontade sexual, mas feito pelas mãos de Deus, aonde nós iremos a este tabernáculo. Ou seja, o Zoe, a vida eterna, o eterno que está neste humano, ele continua vivendo com Deus. E um dia nós vamos estar todos juntos, não em um corpo de provas, não em um corpo de dores, não, mas em um corpo transformado. Porque assim como ele é, também seremos nós. É por isso que as pessoas não entendem, tem que ter um profeta. Porque se a pessoa ler a Bíblia com os 5 sentidos naturais, o diabo a cegará e ela não enxergará nada. E as pessoas pensam que a ressurreição, os mortos saindo dos túmulos, será aquele corpo que deitou ali. Não. Primeiro, este corpo, ele é parte dessa terra. E ele tem que ir para essa terra. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Se aquele corpo foi ao solo, com qualquer tipo de doença ou de velhice, Deus não pode ressuscitar aquele corpo. Para quê? Para morrer outra vez? Não. Lázaro foi ressuscitado há 4 dias que estava morto, mas ele teve que morrer outra vez.
E nós somos diferentes. Quando a ressurreição nos atingir, não será este corpo natural. Será um corpo da nova terra, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há envelhecimento. Aleluia. É que nós vamos à sepultura, mas nós não permanecemos lá. Este corpo, estes ossos podem permanecer ali e ser desfeito, porque a Bíblia diz: o pó, volte ao pó. Mas o espírito volta aonde? Volta a Deus, o zoe, a vida eterna. Isso é de Deus e nós temos um corpo preparado por Ele, onde nós entraremos e não sentiremos mais dores, não teremos mais provas. Mas é um corpo glorificado. Amém? Nós estamos indo a isso. O mundo está estalando. Ombrana diz que a ponto que a natureza está gemendo. Mensagem de dores de parto. Não só a natureza, mas nós, os filhos de Deus, estamos gemendo com ela. E quando há uma dor de parto, é porque é sinal que uma nova vida está chegando. Tudo está gemendo, o mundo está gemendo, os conselhos políticos estão gemendo, tudo está ruindo e eles não percebem que esta terra está com dor de parto para produzir uma nova terra. E nós estamos gemendo. Porque estamos produzindo agora uma nova vida. Vamos produzir um novo corpo. E neste corpo não vai ter um mais baixo, um mais alto, um mais gordo, um mais magro, não. Seremos todos iguais a Ele. Amém? A questão genética é humana. Esse corpo que nós temos, que é o corpo transformado, não tem genética humana. Então não vai ser um de uma cor, outro de outra, um mais alto. Não, é como ele é. Por isso a morte não poderá nos atingir. Amém? Glória a Deus. São coisas que a gente vai lendo. O irmão Brana disse que quando os selos abriram, a Bíblia se tornou nova. E a gente lê hoje pela revelação, a gente lê uma nova Bíblia. E quando nós ouvimos os selos abertos no ano 2000, nós ouvimos a terceira etapa, nós vimos uma nova mensagem. A mensagem se tornou nova para nós. A gente lia a Bíblia tanto quando não conhecíamos a mensagem do irmão Brana e nós não víamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não víamos a ceia, as coisas que estão escritas, nós não conseguíamos ver porque não tínhamos revelação. Mas depois que a revelação nos atingiu, nós conseguimos ver uma nova Bíblia. E do ano 2000 para cá, nós vemos a mensagem que o irmão Brana pregou, nós vemos uma nova mensagem. Aleluia! Parágrafo 41. Eliseu, profeta, traduzido pelos crentes da Bíblia. Nunca no mundo um mensageiro de Deus foi recebido pelos eclesiásticos. Nunca. Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos que Deus enviou, o mundo eclesiástico os rejeitou, os matava, os apedrejava. E não é um mundo aí fora. É o mundo eclesiástico, os que se dizem crentes. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, e veio para o que era seu e os seus não receberam. Porque a palavra sempre vem primeiramente aos que se dizem ser de Deus. Para que possa haver uma rejeição. E havendo uma rejeição, a palavra vai tomar aqueles que são predestinados.
Olha, Jesus veio para os seus, mas eles não puderam recebê-lo, então ele teve que voltar-se a nós, porque éramos predestinados para receber e aceitar o sacrifício. Mas primeiramente veio a eles. A mensagem no Brasil, primeiramente veio aos que se diziam ser de Deus. Mas no ano 2000 para cá, foi rejeitada a palavra, a ponto que Deus voltou-se a nós, que éramos como aqueles mancos, aleijados, problema de casamento, divórcio, problema de tantas dificuldades na vida, e ele voltou-se para nós e nos recolheu no seu aprisco por causa da eleição. E isso não tem a ver com a nossa vida pregressa. Aquilo que fizemos lá atrás foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo, que é aquele cloro, que o irmão Brana diz, onde a tinta é depositada naquele cloro e ela se dissolve, ela volta ao que é original. Assim eu e você, os nossos problemas, nós fomos tragos com problemas, mas fomos imergidos no sangue de Jesus Cristo. E hoje o diabo pode nos acusar, o mundo pode nos acusar, mas para Deus nós estamos alvos mais do que a neve. O sangue de Jesus Cristo é o que nos purificou. Amém? Mas o mensageiro nunca foi recebido. Você tomar Moisés, não tinha tomar muito tempo aqui. Mas o mundo eclesiástico no tempo de Moisés não recebeu Moisés. Mas Moisés disse, aqueles que são por Deus e por mim, fica aqui do meu lado. Irmão Brana disse que estando Moisés certo ou errado, Josué e Caleb estavam ao lado dele. Josué e Caleb não saíram do lado de Moisés, eles ficaram com a mensagem de Moisés. Podia um erudito mais sábio se levantar e dizer, Moisés está errado nesse tópico, Moisés está errado nessa doutrina, Moisés está errado e mais aquilo. Josué e Caleb não queriam saber, estavam ao lado dele, porque eles sabiam que foi Deus que levantou Moisés. É a mesma coisa hoje. Pode se levantar as pessoas dizendo que está errada a doutrina, está errada isso, aquilo outro. Nós sabemos quem foi o homem que Deus levantou e estamos ao lado dele, porque fomos levantados por Deus para ouvir essa mensagem, para crer nessa mensagem. Agora, quem não é chamado para isso, quem não é levantado para isso, pode até vir para o nosso meio, mas vai ter que sair. Pode passar 5, 10, 15 anos, vai sair, porque não é predestinado para crer. Nós não estamos aqui por posição, nenhum de nós estamos aqui por posição, estamos aqui porque cremos nessa verdade, sabemos que isso é verdade. Pode não dar conta, a gente pode rastejar, pode não dar conta, mas tem uma coisa, a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que os selos foram abertos, que o 7º selo foi aberto, que o novo nome se manifestou. Aleluia. Mostre-me na palavra onde isso já ocorreu. Nunca a assim chamada igreja, desde o início dos tempos, rejeitou a verdadeira mensagem de Deus todas as vezes. E você não pode esperar que faça menos hoje em dia. Quando Jesus veio, ele foi rejeitado. E ele disse, qual de vocês ou de seus pais não apedrejaram os profetas? Qual deles não rejeitou os profetas? Essa semente cainita, ela vem rejeitando a mensagem desde Gênesis. A mensagem que o irmão Branham não conseguiu pregar, ele queria pregar, era a trilha da serpente, o rastro da serpente. Deus não permitiu, porque em todas as mensagens, o irmão Branham vinha falando sobre a trilha da serpente. Ela caminhou de Gênesis, chegou ao Apocalipse, veio para a Revelação, mas ele não dá conta de permanecer. Porque na Revelação, só o eleito de Deus permanece.
A serpente ela rastejou para dentro da terceira etapa. Mas tem uma coisa, só o eleito vai crer na pureza da terceira puxada. Só o eleito. Pode um pastor, um ministro se levantar e dizer, não, eu tenho a terceira etapa. Mas se não tem João ali, não é a terceira etapa levantada por Deus. Nós temos aquilo que é completo. Nós temos aquilo que é perfeito. O novo nome é perfeito e ele já encarnou em mim e em você. Nós somos perfeitos diante de Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Mateus 23, 23. Mateus 23, versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endre e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Hebreus 7, 8. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aqui, certamente, tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, daquele que se testifica que vive. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos à leitura da palavra. A palavra prova os falsos. A palavra prova os falsos. A Bíblia diz que nem só do pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, né? Apocalipse 22, versículo 17, que diz que não pode nem tirar nem acrescentar. Porque aquele que tira ou acrescenta, as pragas que estão escritas no livro da profecia, essas pragas vai vir sobre aquela pessoa que fizer isso. Então, a pessoa já entra em juízo, né? Por tirar, ou por querer acrescentar, ou por querer interpretar. Nós sabemos que Deus é o seu próprio intérprete. Quando ele disse haja luz, ele não precisou de nenhum cientista, ele não precisou de nenhum teólogo para ajudar ele. No tempo certo aconteceu aquilo, a luz veio. Então, a palavra ela prova os falsos. Não somos nós que provamos os falsos. Aqueles crentes da igreja da era de Éfeso, eles provavam os falsos apóstolos, mas como era que eles provavam? Era através da palavra. Mostrava, através da palavra, que aqueles efesianos que queriam se meter ali, eles provavam que eles eram falsos. Aquelas pessoas que queriam entrar ali na igreja de Éfeso, mas eles provavam através da palavra. Então a gente não tem que se preocupar. Se nós falamos a verdade, quem vai provar que é a verdade é Deus, não somos nós. E quem prega mentira,
Quem vai provar que a pessoa é falsa é a própria palavra que eles pregam, porque Deus não se baseia em mentira. Deus, ele se baseia na verdade. Ele é a verdade, ele é a palavra. A mensagem, um guia, no parágrafo 97, Mombrana diz assim: isto que as pessoas dizem hoje, agora espere, você não crê agora? Se vou à igreja e pago meus dízimos e faço isto e aquilo, Deus vai me lançar lá embaixo? Aí o Mombrana continua: a menos que um homem nasça de novo. Você pode ser assíduo à igreja, você pode ser dizimista fiel, mas se você não tiver um novo nascimento, porque você tem que nascer da mensagem do dia, você não tem que nascer da mensagem pentecostal, você não tem que nascer da mensagem luterana, da mensagem wesleyana, e hoje não adianta você simplesmente nascer da primeira e segunda etapa. Hoje você tem que nascer da terceira etapa, que é a abertura da palavra, os trovões revelados. Você tem que nascer de novo. Olha só, você pode ver que Caim, ele era dizimista. E ele era dizimista fiel. E além de ser fiel, ele levou uma oferta para Deus, um dízimo para Deus, que Deus não aceitou. Por que não aceitou? Porque a mensagem que ele estava levando, ele não tinha este novo nascimento, ele não tinha esta revelação, que não foi fruto, que não foi maçã. É por isso que hoje os pregadores da semente da serpente, hoje os filhos da serpente, eles dizem que é maçã, ele diz que é abricoque, ele diz que é banana, mas não foi banana, não foi abricoque, foi sexo. Então, tinha que ser o sangue derramado de um cordeiro, e aí Abel teve a revelação, e Caim, que também levava a sua oferta, e Mombrana diz que ele era dizimista, e dízimo ainda é intelectual, porque se dízimo levasse as pessoas para o arrebatamento, Deus tinha que levar o povo da Universal, que são os melhores dizimistas que nós temos na face da terra. E eles são ensinados a dizimar e eles prosperam porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, Deus tinha que levar eles. Deus tinha que levar os crentes pentecostal, porque nós temos crente pentecostal que eles deixam de comer, eles deixam de comprar o gás, mas pagam os dízimos dele, porque eles são fiel. A minha sogra era uma dizimista fiel, ela deixava de comer para poder dizimar. E quem não entende isso, é porque não tem revelação. É intelecto. Então também não adianta você dar seu dízimo, vir à igreja, ter o cabelo grande, usar saia até o pé e não crer na mensagem da hora. É por isso que Jesus disse que eles dizimavam do endre, do hortelã e do cominho. Mas ele omitia o mais importante, que era o amor. Não era para eles deixar de fazer aquelas coisas. Fazer aquelas coisas e não omitir essa, que é o amor, a fé. Então é a mesma coisa. Se você tem a mensagem, então quer dizer que eu posso andar nua, eu posso andar pelada, eu posso andar mal vestido, eu posso andar só de cueca na rua. Não, se você tem Deus no seu coração, o Espírito Santo não faz você agir como um mundano. O Espírito Santo, ele mora no seu corpo e ele tem ciúme deste templo. Este é o templo do Espírito Santo. Então você vai andar como o Espírito Santo lhe inspira você a andar. E nem mesmo entenderá o reino de Deus. Está vendo? Sem culpas. Bem, o pobre homem, a pobre mulher ali está uma boa alma. A única maneira deles alguma vez poderem ver a Deus é nascer de novo. É só isso, não importa quão pequeno, quão velho, quão jovem, ele seja, quanto for a igreja, quantas denominações conheço
Quantos credos poderiam recitar? Você tem que nascer de novo, ou você nem mesmo está na fundação. A fundação, fé, novo nascimento é fé, é a base, é a fundação. Para começar, é exatamente isto. A palavra, ela prova os falsos. Não somos nós que dizemos que as pessoas são falsas. É a palavra que mostra que o ensinamento delas é falso. Somente uma vez mais, no parágrafo 130, mensagem pregada dia 20 de janeiro de 1963. Ele estava consciente do que sucederia se Deus respondesse a sua oração, porém ele estava disposto a enfrentar a situação. Ele era profundamente sincero. Se a igreja nesta noite pudesse estar em semelhante condição, sendo profundamente sincera. O problema é que falta sinceridade em nós. E são pequenas coisas que a gente deixa de ser sincero. E para a gente, no rápido, nós temos que ser sincero. A gente tem que ser sincero com as nossas esposas. A nossa esposa tem que ser sincera com os maridos. O irmão com a irmã. O pai com o filho com o pai. Então, nós temos que ter sinceridade. Isso foi pedido para o irmão Brano, ele ser sincero. Nós temos, não pense que a gente vai sem sinceridade, que Deus vai ter que criar isso em nós. Se nós não temos, Deus vai criar em nós essa sinceridade. E muitas das vezes a gente purga, a gente passa vexame, passa vergonha por nós não sermos sinceros. Sabendo que terá entrar tudo o que ama neste mundo, se houvesse homens, mulheres, prontos nesta noite a reconhecer que vão se separar de tudo o que pertence a este mundo, então nós temos que nos separar. O novo nascimento faz isso, faz a gente separar. Não faz você amar o mundo, não te leva, não, você separa do mundo. Você pode ver que quando as pessoas estão no mundo, elas saem dessa mensagem, elas se envergonham de ver um crente. Elas se escondem, porque elas se envergonham, porque elas sabem que elas estão erradas. Mas só que nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para pedir misericórdia pelas pessoas e por nós mesmos. Vão se separar de tudo que pertence a este mundo. Ministros, aos quais desejo dar-lhe palmadinhas nas costas e dizer-lhe: você, doutor fulano de tal, isto foi maravilhoso. Você virá conosco esta tarde, terás que tirar da igreja os jogos, as corridas a loteria e toda essa cena para poder pagar o pregador. Aí o irmão Brana diz: regresse ao sistema de Deus para dizimar. O problema é que as pessoas nas denominações estão assim, eles não querem voltar ao sistema de Deus. Dízimo, irmão, não é da lei. Dízimo também não é da graça. Dízimo é o sistema de Deus. Foi Deus que criou o dízimo. Você vê que a lei veio 400 e poucos anos antes de Abraão, e Abraão deu o dízimo. Agora é engraçado que quando ele deu o dízimo daqueles despojos dos 5 reis, ele não foi perguntar para Elohim o que era que ele ia fazer para aquele sacerdote. Melquisedeque, o que é que tu vai fazer? Tu vai ficar com 10 e dar 90? Não, ele não perguntou. Ele entregou o dízimo dele. Regresse o sistema de Deus para dizimar. Regresse a palavra. Estão dispostos a fazê-lo? As pessoas não são sinceras, as pessoas não estão dispostas a desapegar do mundo, a desapegar dos desejos, porque para vir um Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo ele faz isso. O irmão Brana diz: as pessoas elas não recebem o Espírito Santo porque elas não querem largar o mundo. Para você receber o Espírito Santo, você tem que largar o mundo. Você tem que largar o esmalte, você tem que largar o batom, você tem que largar a saia curta, você tem que largar de cobiçar, de desejar a mulher do outro,
você tem que ir lá. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz você confessar seu erro. E as pessoas não querem confessar. As pessoas querem viver em um mundo de prostituição. Em um mundo sodomita. Elas não querem. Mas quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele atua em nossa vida, ele muda a nossa vida. Ele conserta nossas vidas. Não, Senhor, não estarão vocês. Não ou estarão? Você sabe do preço que se necessita pagar. As mulheres te chamarão de novo de antiquada, porém Deus te chamará de bendita. Você acha que as pessoas vão te chamar porque você é uma mulher antiquada, você se veste desse jeito, você se veste como uma velha. O mundo pode te chamar de antiquada, mas Deus te chama de bem-aventurada, Deus te chama de bendito, que tu és um bendito, tu és feliz na presença de Deus, porque aceitaste a palavra dele. A palavra prova os falsos. Testemunho, a mensagem Testemunhas, pregada em 5 de abril de 1953, parágrafo 190. Buscai, isso é William Branham, só estou lendo o que o irmão Branham está falando. Estou lendo o que o irmão Branham, não sou eu. Você desmentiu um profeta, você está desmentindo a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade? Quantos testemunharam? Coloque Deus em primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã. Quantos oram primeiro de manhã? As pessoas vão no Zap, as pessoas vão curtir o Facebook, as pessoas vão ver com as mulheres de Hollywood, os homens de Hollywood fizerem, vão curtir. Por que você não curte a Deus? Você não curte a palavra? Por que você não ora primeiro? Por que você não entrega aí e quer que as coisas funcionem? As pessoas só lembram de Deus. Não são todos. As pessoas, muitas das pessoas no mundo, não é a noiva. A noiva não. A noiva, o primeiro lugar é Deus. Porque não é nem nós que queremos, é Ele que está em nós que faz. A gente orar, faz a gente buscar Ele, faz a gente pensar nele. Somos agradecidos por Ele. Do mundo está do jeito que está, em crise de pandemia, em crise de guerra, em crise de enfermidade, mas nós estamos aqui de pé e Deus não deixa os filhos dele mendigar o pão. Deus não nos deixa nos mendigar um pão. Reclamamos porque é do ser humano reclamar. O ser humano reclama. Pode ter muito, ele reclama. Tem pouco, ele reclama. Tem nada, ele reclama. Se dá muito, ele chora. Sempre é chorão. Né? Então tem que aprender a agradecer. Irmão, nós vamos ficar envergonhados diante daqueles heróis da fé que passaram necessidade, não tinha roupa, andavam descalço, andavam vestido em pele de ovelha. Aqueles homens que muitas das vezes não faziam uma refeição no dia. Aqueles profetas do Antigo Testamento. Os cristãos do Novo Testamento também, que era o cerrado, era jogado na arena, e nós numa bênção, numa cama confortável. Ainda fica chorando, reclamando. Nós temos é que agradecer. Como disse Jó, a sua esposa. Ela disse, tinha perdido tudo. Estava num monte de cinza. Pegou um caco e começou a raspar suas chagas. E ela disse para ele, por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Numa hora de crise, numa hora de problema, ver daquela mulher ficar quieta ao lado do marido, não. Ainda vai estigar o marido. Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? E nem isso. Jó pecou porque ele disse, tu age como uma louca. Mulher, por um acaso, nós recebemos tanta dádiva de Deus, nós recebemos tanta bondade de Deus. Não é também de boa gratidão a gente receber os males, porque o ser humano só quer receber o bem, o ser humano só quer receber a bênção, só quer receber a dádiva, mas sabe
que aqui na terra existe o contraste, existe o bom e o ruim, existe uma fase boa, que você está bem com sua esposa, está bem no seu lar, está bem com a igreja, mas há o reverso. Se você está bem com a sua esposa, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Se você está bem com teu marido, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Mas chegará uma hora também que vem um revés, que vem um momento de problema, um momento de crise no casamento, um momento de crise na igreja. E nós temos que agradecer por isso, porque através disso nós vamos sendo aperfeiçoados. A palavra prova os falsos. Deus sendo mal entendido, parágrafo 42. Uma pergunta que faço para o irmão Brana, e eu vou ler a resposta no 111. Vou primeiro ler aqui a pergunta. Pode um cristão ir para o céu se ele ou ela não paga o dízimo? Agora esta é um que eu não poderia responder escrituristicamente. Vamos na mesma mensagem 111. Mombrana diz correto. Se isto é correto, o que a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, o homem roubará a Deus? E você diz, onde te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem pessoa que dá o dízimo e rouba na oferta. Não é essa oferta. Mombrana diz que sem essa oferta que a gente passa aqui, o culto é nulo. Não quer te dizer que você tenha que ter a oferta. Nem sempre a gente não tem, não é verdade? Tem hora que a gente não tem, a gente se encontra sem nenhum. Né? Ainda mais nesse momento. Mas mesmo que ninguém tenha, mas a gente tem que passar o prato da oferta. Você entendeu? Não é obrigado você ter. Quer ver, você não tem. Tem para Coca-Cola. Né? Tem para Coca-Cola. Tem para comprar outra coisa lá. Mas para a oferta de Deus, não. Para comprar outras coisas, é cédula. Para a ofertinha é moedinha de 10 centavos. Né? Que já nem vale mais, né, meu amado? A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, um homem roubará a Deus. Se você diz, onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas para minha casa. E provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal que dela adevenha a maior abastança. Hein? Aí o que é que ele diz? Isto é um desafio para qualquer indivíduo. E se eu simplesmente tivesse tempo, Mombrana, e eu não tivesse que entrar nesta pequena escritura que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal de como eu estava até mesmo com fome. Olha, Mombrana com fome. Mombrana com fome. Com dízimo no bolso e com fome. A mãe dele doente e não... O pai dele enfermo. Vamos ver isso aqui? Eu estava até mesmo com fome. Minha mãe e outros com fome. Não era só ele, era a mãe, era o pai, era a família com fome. Meu pai enfermo. Porém, eu separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. Então, por que ele não pegou só 10%, pegou 90%? Vocês vão pagar um preço que vocês estão adulterando, pervertendo as pessoas que já não gostam de dizimar. Porque uma coisa é você não dar conta de dizimar, mas você deseja dizimar. Você não dá conta. Outra coisa é você não querer dizimar. Deus te julga pelo intento do teu coração. Mas eu digo uma coisa, uma hora Deus vai te atrapalhar. Uma hora, antes que ele te levar, ele vai te atrapalhar. Vou contar o testemunho do irmão, eu esqueci agora o nome dele, o irmão tinha 70, 80 e poucos anos, e ele pegou, tinha 20 anos na mensagem, mas nunca foi batizado, ele tinha sido batizado no batismo da unicidade, e ele veio, chegou ali comigo, com o Modaí, pediu o batismo dele, para mim batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele contou que apareceu uma chaga nele,
E ele sabia porque era, porque há 20 anos ele nunca tinha dizimado, e daquele dia em diante ele queria dizimar. E esse homem passou a dizimar 3 meses, certinho. No terceiro, ele foi a óbito. Deus recolheu ele. Eu creio porque ele é um eleito. Hein? É assim que Deus faz com o eleito. Você não dá conta, Deus deixa, mas a gente paga o preço. Tudo que a gente faz, a gente paga o preço. Não pense que você vai ficar impune do seu pecadinho escondido, do que você faz escondido. Tudo nós pagamos o preço. Nós pagamos. É como diz uma palavra que eu ouvindo, a gente pega aqueles pequenos vídeos do pastor Cláudio, ele pregando. A árvore ela tem 2 processos de foice. Uma foice, se ela não dá fruto, ela vai provar que aquela foice vai ser cortada e vai ser jogada no fogo. A outra foice é da poda. Porque mesmo ela dando fruto, ela vai ser podada para dar mais fruto. Então, de qualquer maneira, mas é bom, mas só que essa que dá mais fruto, ela não vai ser lançada no fogo. Ela não vai ser lançada no fogo. Porém, separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. Então, você não está entregando o seu dízimo ao homem. Você está entregando a Deus. É a Deus, não é o homem. Se você pensar no homem, eu dei não, então você estava dando para o homem. Quando a gente dá o dízimo, a gente entrega a Deus. Você deveria ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que ainda ganhe um único dólar por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assiste, que Deus não haja abençoado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Opa, feijão? Charque? Carne? Cesta básica? Romanos capítulo 14 e 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém. Irmão, se fosse, você sabia que o sistema anticristo, o sistema nicolaíta, o sistema comunista é uma imitação da igreja primitiva? A igreja primitiva pegava, repartia seus bens e levava aos pés dos apóstolos. Mas os apóstolos, eles dividiam tudo com igual. E eles vendem a ideia comunista é essa, é copiada da Bíblia. Ela pegar os seus bens e entregar aquele ditador, para ele reger, mas ele fica no poder. Só ele pega aquilo ali. E hoje é o mesmo sistema que eles querem aplicar sem entrar no sistema de Deus. Então, por que esses irmãos que querem ensinar errado, por que eles não vendem a propriedade dele, vendem o carro dele? Eles querem mexer no dízimo, eles querem evangelizar com dízimo, eles querem construir a igreja com dízimo. Eu vou mostrar aqui aonde o irmão Brana mostra que não é com dízimo. Mas tu não crê em irmão Brana. Porque se você cresce, você ficaria com o que o irmão Brana diz. Eu creio no que o profeta diz. Eu não creio em qualquer outro ministro manufaturado que não tem mensagem nem escritura para se basear. Eu creio no que o Espírito Santo diz através de um profeta, William Marlon Branham. Eu creio em João porque ele repete o que este profeta diz. Se nós pregamos que o Cordeiro saiu do trono, foi porque Branham pregou primeiro. Se nós pregamos que a intercessão acabou, foi porque Branham pregou primeiro. Se nós pregamos que a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, é porque Branham pregou primeiro. Se nós pregamos a mensagem de uma só pessoa e um só homem, e todo o inferno está contra este ensinamento, é porque William Branham pregou primeiro. Senão, não nos atreveríamos a pregar. Assim não é. Pode me chamar de hipócrita. Sim, Senhor. Este é um desafio para qualquer um. Cada cristão, aquilo vai para esta outra pergunta, que é aquela que perguntaram.
onde eu estou respondendo. Cada cristão deve pagar o dízimo, isto deve ser feito. Aí, eu creio em William Branham, mas não creio. Você não crê em William Branham, você crê nos seus pensamentos. Um cristão vai ao céu se não pagar o dízimo? Nós não pagamos o dízimo porque vamos para o céu. Nós pagamos o dízimo porque nós já estamos no céu. Nós não pagamos com medo, não. Nós devolvemos porque nós já estamos no céu. Nós somos do céu. E obedecemos a palavra do céu, a palavra de Deus. É isso que nós obedecemos. A palavra prova os falsos. Perguntas e resposta número 2, mensagem 23 de agosto de 1964, parágrafo 180. Porém, quando paga dízimo, realmente onde deves pagar o dízimo? É onde obtém teu alimento. Então quer dizer, eu vou pagar no restaurante. É lá que eu almoço. É lá que eu vou no restaurante. É onde eu estou obtendo meu alimento. Hein? Aonde eu pago o dízimo? Lucas 17, 21. Nem dirão eles, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é comida nem bebida. Aonde é que você obtém o seu alimento? Alimento para quê? Alimento para a alma. E feijão não alimenta a alma. Senão os ricos, os magnatas, eles estariam bem, porque eles têm alimento. O que alimenta a alma é a palavra do dia, é a mensagem da hora, é o que alimenta. Você vem aqui para quê? Para comer? Não, mesmo que a gente faça uma jantinha aqui, mas não é para isso que a gente vem. A gente janta porque a gente gosta de se confraternizar, não é para outra coisa. Porque as pessoas que vêm aqui, elas são todas reveladas. Elas creem, elas deram a sua vida, elas não entregaram suas vidas a mim, elas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Aonde é que tu deve pagar teu dízimo? Onde você obtém o seu alimento. E qual é o alimento? Qual é o alimento do dia? Não é a terceira puxada? Não é a visão da tenda? Não é o novo nome de Deus? Hein? Trazei todo o vosso dízimo à minha casa do tesouro, diz o Senhor. É certo? Ele diz. E provai-me. Quem manda provar não sou eu. É Deus mesmo que diz na palavra. E provai-me então nisto. E quando a gente não dizima, as coisas tudo piora. As coisas apertam. Começa a dar errado as coisas. Até o creme dental acaba rápido. O gás, até engana a gente no gás. O gás acaba rápido, a gente tem que virar de cabeça para baixo antes do tempo. Né? Mas quando a gente dizima, a gente fica tão bem. Se sente tão bem. Provai-me então nisto, diz Deus, se eu não abrir as janelas do céu. Quando foi que ele abriu a janela do céu? 28 de fevereiro de 1963. Eu vi outro anjo forte que descia da onde? Do céu. Mas não é para todos os dizimistas, não. Não é para todos. É para o eleito e predestinado que está recebendo estas bênçãos, este maná, este pão que desceu do céu. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Eu derramarei sobre vós bênçãos tais que superabunde. Eu desafio a qualquer homem ou mulher que não seja dizimista a aceitar isso. Se você nessa noite está aqui, ou através da internet, aceite isso. Mombrana diz, homem ou mulher que não seja um dizimista, aceite isso. Posso permanecer aqui a madrugada só lhe contando o que aconteceu quando vi isto, em que condição me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, paguei meus dízimos. E quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui,
olha aqui o irmão Brana falando. Aqui, ou das minhas campanhas, colhia, mas dava 1/10. Então, ou dava a ministro, dava o resto dele a ministro. Quando não podia fazer isto, então, a coisa que fazia, retinha 10%. E a Deus dava 90%. Tipo de Elohim, ele era Elohim. Porque se você diz que você é Elohim, nós não somos Elohim. Nós não somos. Elohim está em nós, mas nós não. O Elohim, o tipo de Elohim foi Brana. Nós somos o tipo de Abraão. Porque senão cada um de nós, até vocês, o sacerdote, não. A Bíblia nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, se eu sou sacerdote, você é sacerdote, então, se essa lei não vai ser só para ministro, vai ser para você que é sacerdote, você tem também que dar 90. Por que você não dá seus 90? Que você ganha? Não dá seus 90. Fica só com 10 aí na tua casa. Vende a tua casa, então, também. Faz como os discípulos faziam. Hein? Olha só, o tipo de Elohim. E logo quando a lei me disse que não podia fazer isso, teria que tomar qual a lei? A lei dos homens. E se fazia, estava encarregado por isso. Logo tive que tomar e passar a missões estrangeiras e assim sucessivamente. Então só tomar salário disso de $100 semanais. Irmão, $100 naquela época era muito dinheiro. Não é $100 de hoje. $100 naquele tempo era muito dinheiro. Entendeu? E isso era o irmão Brana que queria fazer. Eu vou mostrar onde ele fala que é doutrina para a igreja. E aqui o irmão Brana diz que dava missões e a ministro. Ele não dava como cesta básica para a igreja. Pode ler, o problema dos crentes é que eles não lê a ordem da igreja. Se você ler a ordem da igreja, você vai ver como é que a igreja deve se comportar a respeito de doações, alimento. O irmão Brana diz que também quem não dizima não tem direito de receber cesta. Viúva que seja de um só marido. É muito complicado essa coisa. Se a gente for entrar aí, o negócio pega. E que tenha lavado os pés dos santos, que seja fiel, um só marido. Você entendeu? Entre muitas coisas aí, se você for entrar nisso aí. Mas a gente ajuda. O povo está necessitado, é uma ajuda que a gente dá. Agora também o irmão Brana chega a dizer que a gente não tem que ser pesado a igreja, porque tem aquele irmão que já acostuma. Ele acostuma a pedir. Eu falei até errado em Benevídeo, a Bíblia diz assim, quem não trabalha, não coma. Não é quem trabalha, eu até errei lá, eu disse quem trabalha, não. É quem não trabalha, não coma. O apóstolo Paulo, ele trabalhava. Nós trabalhamos. Irmão Brana trabalhava, mas Deus mesmo tirou irmão Brana do trabalho, como Deus me tirou do trabalho, porque ou Deus me chama para ser ministro, ou ele me chama para trabalhar. Então, se ele me chama de ser ministro, eu vou ter que ser sustentado pela igreja. Vou ter que ser sustentado pela igreja. E se nós formos ver todas as construções que fazemos, não é por oferta, porque a oferta que entra, como os meus administradores sabem, é o mínimo que não dá para comprar nem 1 metro de areia. Se der para comprar uma carrada de areia, é muito, porque é muito pouco as ofertas que entram. Então, tem que entrar os dízimos, mas aí já vem para a minha mão e eu administro. Eu faço o que tem que ser feito. Aquela igreja em Benevídeo não foi feito somente de oferta, foi feito de dízimos. Entrada de dízimo tinha que meter dízimo, senão não faz. Com a caristia que está hoje, não faz. Você diz isso, é do Antigo Testamento? O é também do Novo. Você que não gosta de dizimar e diz que é do Antigo Testamento, o profeta, se você crê, William Brana, ele diz que é do Novo Testamento também. É o também do Novo Testamento, sim, Senhor. A palavra prova os falsos. Parágrafo 13. Cristo, mistério de Deus revelado, 22 de agosto de 1965. Aliás, Cristo é revelado em sua própria palavra. Me perdoe. Parágrafo 13. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz,
Fiquei doente, Mombrana. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000. Mombrana devendo $2.000. E havia uma farmácia aqui do senhor, aí dá um nome estrangeiro, e eu devia cerca de $300 ou $400 de remédio. E ele nem mesmo me conhecia. E o homem, eu cheguei até a ele, eu não o conhecia. Ele simplesmente enviava isto lá para cima de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. Que Deus põe essas pessoas boas em nossos caminhos, né? E eu disse, eu te devo. Ele disse, eu creio. Não era o senhor, era o senhor Manso. E lá na Avenida Court Spring, eu disse, eu lhe devo. E eu permaneço terrivelmente fraco, mas estou tentando ir trabalhar. Por que a igreja não... Porque o irmão Brana, que era profeta, e a igreja não veio dar a cesta básica aqui de 90. Por que o irmão Brana não pegou esse dízimo que estava aqui na mão, pegou 90 e fez uma compra? Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. E eu disse, a primeira coisa, senhor Manso, como meu dever para com Deus, eu devo a ele nos meus dízimos. Eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. Se fosse nós, ia pagar primeiro o homem, né? Mas o irmão Brana diz, não, eu quero pagar ele primeiro. Eu disse, então, o meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Mas é diferente hoje, a pessoa paga tudo que é dívida, se sobrar, aí a pessoa quer ser próspera, a pessoa quer ser abençoada, não vai para frente, vai dar tudo errado, aí dá problema em tudo que é canto. E eu disse, o meu pai é doente, e na minha família somos 10 filhos, mas eu disse, se eu não puder pagar mais do que 25 centavos daquela conta em cada dia de pagamento, se eu não puder te pagar nem mesmo os 25 centavos, eu lhe direi sobre isso. Né? Se eu não puder lhe pagar, eu virei e lhe direi sobre isso. E muitas pessoas devem, mas não tomam o exemplo do irmão Brana, não paga. Deve, faz empréstimo, mas não paga. Eu não posso fazer isto desta vez. Agora, pela ajuda de Deus, eu paguei consertar o seu carro aqui. E o homem veio, o homem disse, eu te pagarei, eu te pago no sábado, ou algo assim. E ele nunca pagou. E semanas passou e nunca pagou. Nunca disse uma palavra. E se o homem veio e me perguntou, ele disse, vem, isto reflete contra a igreja. Você que se diz que é da família Brana, compra e não paga. A igreja não tem responsabilidade de você comprar e ter que pagar sua dívida, não. Você fez empréstimo, você financiou um carro, é você que tem que pagar. A igreja pode te ajudar em uma necessidade, uma cesta básica, mas pagar teu financiamento, pagar o teu carro, para depois tu ainda ficar contra a mensagem? Comprar teus pneus do teu carro, né? Porque a pessoa vai esquecendo aquelas contas antigas, vai esquecendo e vai passando, e a pessoa vai prosperando e fazendo outras coisas e esquece de pagar. Eu te devo, eu vou te pagar, eu sou um cristão, porém, somente não posso fazê-lo neste momento. Eu devo isto. E você, recorde, isto está no livro de Deus também. Isto está no livro de Deus, viu? Cada coisa que a gente faz fica no livro de Deus. Você sabe, aquilo que você faz, então, estou tentando para mim mesmo e para todos nós juntos, tentando estar pronto. Pois sabemos que estamos aproximando de algo, muito perto de algo que vai acontecer. Então, queremos estar pronto para aquela grande hora. Então, nós não temos que dever nada a ninguém, senão o amor. Quero dever nada a ninguém, senão o amor. Se você não consegue pagar, porque é um espírito, a pessoa, souber que tu vendeu uma casa, souber que tu vendeu alguma coisa, ele já vem querer te emprestar, te dar o golpe. Né? Vamos aqui, perguntas e respostas, número 14. Pregado em 15 de outubro de 1961.
Irmão, isso não é nem revelação de selo. Isso até um denominacional sabe. Me admiro desses camaradas dizer que crê na mensagem de William Branham. Parágrafo 11, pergunta e resposta número 14. Seria errado usar os dízimos como fundo para a construção da igreja? Bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora. Não corretamente os dízimos. Não. Corretamente os dízimos tem que ir para o ministro. A pessoa é doida, será? Será que ela quer interpretar diferente? Tem um problema psíquico? Problema espiritual, mental. E o Mombrana dizendo aqui, olha só, não. A pergunta, bem, agora aqui está uma coisinha, veja, aí ele diz, não, corretamente os dízimos têm que ir para o ministro, isto é certo. Na Bíblia ele tinha uma caixinha que colocava na porta do Velho Testamento. Quando no edifício esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositassem dos dízimos, todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes, para os seus pastores. O problema é a interpretação. Eles não ficam com o que a palavra diz, eles não ficam com o que Brana diz. Eles ficam com o que o entendimento dele, com prazer, diz, para ele ser ovacionado, para ele ser levantado, para eles querer crescer em um ministério a qual não vão dar conta, porque é inescriturístico. Assim os dízimos não vão para nada mais. Eu conheço pessoas, presta atenção, eu conheço, Mombrana falando, presta atenção, eu conheço pessoas que pegam o seu dízimo e dão para a mulher e uma viúva. Chegaram com o Moncorme essa semana. E o irmão brigou lá com o pastor, ele era denominacional, ele brigou com o pastor. E o que aconteceu? Ele disse, olha, eu tenho R$600 de dízimo. E o irmão corre numa crise, rapaz. E eu vou fazer uma cesta básica daquela adubada e vou te entregar. Ele disse, está errado, você tem que dar para um ministro, eu não quero isso. Esse é um homem, né? Se fosse outros aqui, porque Deus nos levantou. E quem sustenta a gente é Deus. Quem sustenta você é Deus. Deus te abençoa e me abençoa. Primeiro você tem que ser abençoado. Primeiro você tem que ser abençoado para depois Deus repartir essa bênção conosco. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e dão para uma viúva. E isto é errado. Mombrana dizendo, isto é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Dê a ela. Não dê o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Ele não é seu, ele é de Deus. Tira do teu bolso, tira do teu salário, dá para a viúva, faz cesta básica, mas não o dinheiro de Deus. Vão entrar em juízo, vão entrar em maldição, colocar as famílias em maldição, as pessoas entrarem em maldição e não sabem por quê, vão então entrando em maldição. Não sabem por que estão entrando em maldição. Hein? Você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não dê o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Se você me manda até a cidade para comprar um pão, e você me dá 25 centavos para comprar um pão, eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, e eu lhe dou os 25 centavos, vejo eu estarei lhe dando o seu dinheiro. Quer dizer, que estava dando dinheiro de Deus. E se me pedisse algo, pegaria aqui neste bolso e daria o meu dinheiro, não o dinheiro de Deus. Porém, este é o seu dinheiro, o dinheiro de Deus, em outras palavras. É 1/10 dele, é do Senhor. E Levi, o sacerdote, podia viver por aquela 10ª parte. Levi, o sacerdote, podia viver a 10ª parte. Disse assim no Velho Testamento. O apóstolo São Paulo, como li em Hebreus, diz, aqui, na terra, tomo dízimo, homens, sacerdote que morre.
Aí confere Paulo, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, Brana e nós. Aqui, toma o dízimo, homens que morrem. Ali, um que prevalece, que vive sobre a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem princípio, sem fim. Era o próprio Deus manifestado em um sacerdócio. Quando você dá o seu dízimo, você está obedecendo a Deus. A 10ª parte é o dízimo que é para ser trazido para a casa do tesouro, como promessa de Deus para abençoar isto. É uma prova. Ele disse, se não crê nisto, vem, me prove e veja se não farei bem, isto é certo. Se você não crê nisso, venha, faça como Gideão, me prove. Faça como Tomé, venha e me prove. O dízimo vão para a igreja, para o pastor. E assim por diante para viver dele. E assim por diante é que ele faz o que ele quer. Ele administra, ele dá para quem quer. Depois que você entregar para ele, ele pode dar para quem ele quer. Em Santa Maria ninguém pode falar de nós, né? Santa Maria ninguém pode falar que a gente vai lá todo esse tempo atrás de dízimo. Eles sabem disso. Nós não vamos. Você acha que uma viagem que a gente vai, que faz de 800 mil quilômetros, a gente vai atrás de dízimo? Não, a gente vai atender as pessoas. As pessoas que creem em nós, creem no nosso ministério. E nós estamos levando uma mensagem com responsabilidade, com sinceridade. Não estamos aqui para brincar, não. Não estamos aqui para se fazer de ministro. Nós não estamos se fazendo de ministro. Deus nos fez ministro. Foi Ele mesmo que deu. E quando Ele dá, Ele sustenta, não precisamos pedir. É Ele que nos sustenta. O dízimo para a igreja, para o pastor e assim por diante, para viver dele. Então os fundos, olhe, presta atenção, então os fundos para a construção é coisas assim que são fundos totalmente separados. Agora eu vou dizer, eu tenho pessoas no meu ministério, eu não vou relatar o nome, que eles pagam mais, se eles dão, vou contar aqui para vocês, eles dão 1.000 de dízimo, eles dão 2.000 de oferta. Se eles dão 100 de dízimo, eles dão 200 de oferta alçada. Tem pessoas que têm essa capacidade e você quer ver a pessoa prosperar. Eu tenho no meu ministério pessoas que ganham salário mínimo, que são as mais fiéis, porque quanto mais ganha, mais problemática é. Mas quanto menos ganha, mais fiel é. Viúva. E tu quer ver o que Deus faz na vida, na casa dessas pessoas. Eu tenho viúva no meu ministério que consegue guardar até dinheiro. Mas eu não vou dizer quem é, senão você vai querer lá emprestar. E não vai pagar. Vamos levantar. Deus abençoe vocês. Amém.